Bom, então seguindo aqui nessa aula, como dominar o texto, né? Como você não ficar refém daquelas palavras, daquele texto decorado. A gente viu isso na aula passada, o quanto isso é ruim, é um vício que os atores têm. Eu particularmente não gosto muito quando eu estou gravando uma novela, um filme, e o meu colega de cena é aquele ator que fica esperando uma deixa. A deixa, para quem não sabe, é aquela palavrinha final do texto certinho que eu tenho que falar. Por exemplo, meu texto é: eu estou aqui contente. E aí se eu falo eu estou aqui feliz, o outro ator dá um bug. Parece que eu estava, sei lá, falando algo completamente aleatório, porque ele está tão focado naquela palavrinha que ele está esperando, vem um outro adjetivo dentro do contexto da cena, mas diferente daquilo que ele memorizou, que ele decorou, então ele fica perdido na cena. E acreditem, isso vai acontecer muito quando vocês estiverem já no seu primeiro trabalho. Você pode encontrar alguns colegas de trabalho que são refém, né, desse texto decorado, que é o que eu não quero que aconteça com vocês. Então bora lá, como que a gente faz isso? Então, antes da gente entrar em cena com o objetivo bem traçado, com você entender o que você tem que fazer naquela cena, eu quero te dar uma referência para você entender. Você vai ter dois textos aí. Um texto que você tinha o costume de decorar e entrar em cena, e um texto a partir desse exemplo que eu quero que você comece a implementar e entender, que vai te ajudar muito. Para isso eu vou fazer aqui um exercício simples com você, tá? Então vamos imaginar que você está aí e eu quero que você pense nesse momento, o que você tomou no seu café da manhã hoje? Me fale o que você tomou, pense aí, escreva, enfim, revisite essa situação. Eu quero que você entenda que pode ser que você fique aqui pensando alguns segundos, mas aí você vai lembrar e vai me dizer aqui com muita clareza o que você tomou no seu café da manhã. E aí nesse mesmo momento que você pensou no seu café da manhã, eu quero que você me fale o que você deseja fazer daqui 10 anos, enfim, o que você gostaria de ter conquistado daqui 10 anos. Escreve aí também no seu papel. Eu quero que você entenda que tudo isso que você está aí pensando, visualizando, talvez você pare aqui um segundo, daqui 10 anos, eu queria isso e aquilo. Tudo isso, você só é capaz de responder assim, num estado de prontidão rápido, porque isso é a sua vida. E se neste momento que você está aí, ou no seu quarto vendo esse vídeo, ou enfim, na sala, estudando, enfim, em algum lugar no seu escritório, se entrar alguém agora e fazer as mesmas perguntas para você, o que você tomou no seu café da manhã, o que você deseja daqui 10 anos, você vai responder com a mesma propriedade, talvez mudando algumas coisas, porque isso é a sua vida. Ninguém inventou, criou, é a sua vida. E o ator precisa entender que quando ele entra em cena, ele tem que ser capaz de viver aquilo assim, como se fosse a sua vida, sem se questionar. Mas os atores iniciantes, eles não criam um olhar tão profundo para o texto, ao ponto de entrar em cena e esquecer que aquilo está ali. Simplesmente você entrar em cena e viver aquele momento, como se realmente fosse a sua vida. Quando você sai para trabalhar, quando você vai encontrar um amigo, quando você planeja alguma coisa para o final de semana, você só é capaz de tomar essas decisões rápidas porque são coisas da sua vida. Então, o Wagner Moura, ele fala uma história, ele conta uma história muito boa sobre quando ele estava fazendo a preparação dele para o Narcos. Ele fala que ele estudou tanto, que ele se aprofundou tanto, que quando ele chegava para gravar, ele queria esquecer. E aquilo que ficasse era a essência do estudo dele, era a verdade dele em cena, como Pablo Escobar. Então, o exercício que eu quero que vocês façam aqui nessa aula é um exercício onde eu quero que você descubra aí no seu HD, aí, no seu dia a dia, alguma história que você tenha realmente vivido. Não pode ser uma história que alguém te contou, que você viu no filme, uma história que você tenha realmente vivido. O que você vai fazer? Você vai lembrar dessa história e vai escrever ela como um monólogo. Então, sei lá, você discutiu com alguém, você quis falar com uma namorada que você não falou, lembra daquela sensação e fala, eu quero falar isso e aquilo. Escreve isso como um texto. E o que é o resultado desse seu exercício que eu quero que você faça? Eu quero que você revisite uma história, escreva esse texto como se fosse um monólogo, e a partir disso, você vai fazer uma cena. Você vai aí na sua casa, ligar o seu telefone, colocar aqui, dar o play e fazer uma cena.
E você vai entender que o resultado desta cena é um resultado muito mais preenchido porque você revisitou uma história sua, escreveu e a cena é uma consequência disso. O que eu quero com esse exercício? Que você comece a perceber que muitas vezes você entra em cena sem realmente estar preenchido. E essas situações frágeis, onde você está apenas aqui na sua cabeça porque você decorou aquelas palavras, vai te causar mais fragilidade dentro do estúdio do que te dá segurança. Então esse é o primeiro exercício nessa aula. Na nossa próxima aula, nossa última aula desses 3 encontros aqui, eu vou te dar um outro exercício para você praticar, aí sim, já com um texto que alguém te deu, que você recebeu e que você precisa entrar com a mesma com a propriedade que você entra em cena quando é algo seu, que partiu das suas emoções ou de alguma situação que você viveu. Mas o que eu quero que você perceba é que eu, como ator, se entendo que nesse exercício que eu revisitei uma situação, escrevi uma cena, entrei em cena, eu me senti muito mais preenchido. Eu não posso entrar em cena sem realmente ter construído toda essa base do meu personagem para eu ter essa segurança ao entrar em cena. Então na nossa próxima aula a gente vai falar sobre objetivo de cena, objetivo de personagem, essa construção, esse olhar como um todo da cena, para quando você entrar em cena você ter muito mais potência. Beleza? É isso, então pratique esse exercício, é um exercício prática que vai te dar um entendimento, vai te ampliar um pouco essa consciência de que quando eu entro em cena, eu tenho isso como se fosse a minha vida e não um texto que eu decorei, que eu preciso ficar aqui tentando encontrar aquelas palavras. Beleza? É isso. Pratique esse exercício e a gente se encontra na nossa próxima aula. Valeu!